Neste tutorial eu vou mostrar para vocês como a gente cria uma laje alveolar. A laje alveolar é um sistema construtivo hoje muito utilizado para construção de prédios. Primeiramente, para começarmos a fazer a laje alveolar, nós temos que trabalhar com uma laje e posteriormente nós vamos fazer os furos que nela vão existir. Na nossa página onde tem esse vídeo, você pode fazer o download do arquivo. Lá existe um arquivo que se chama laje alveolar dimensões. São essas as dimensões que nós vamos adotar. Ela vai ter 16 centímetros de altura por 1,245 de largura. E esses círculos no centro, que são os alvéolos, que vão ter 12 centímetros de diâmetro, sendo que no início e no fim ele vai ter 0,041 centímetros e entre cada um aqui no centro vai ter 29. Pois bem, vamos lá então. Primeiramente vamos ativar o comando de laje. Digite LJ na linha de comando, desabilite a opção de incluir viga na borda, clique em estilo. Vamos criar um novo estilo com uma espessura maior, de 16. Selecione o concreto 10 cm, clique em copia. Vamos colocar aqui concreto 16 cm e na descrição, idem, 16 cm também. Atualiza, dá um OK, clique em retângulo de dois cantos, dê o primeiro ponto e digite arroba 1.245,3. Vamos ver aqui, nossa laje foi desenhada em 3D. Como já sabemos, o Active deixa por padrão a não representação da vista da laje. Sendo assim, em tipo de vista 2D, selecione a opção Corte e Visualizar 2D mude para a borda, vista e achura. Para alterar a representação em planta, mude o tipo de vista 2D para planta e revisualizar 2D para a borda, vista e achura. Assim teremos a representação dessa laje no nosso 2D, no caso na planta baixa TR. Para melhorar a visualização, preciso gerar um corte. Para isso eu vou em Active 3D, Documentos 2D, Vista 2D para corte e elevação. Eu vou aceitar a informação, vou dar o primeiro ponto. No caso ele já sugere a letra A, vou dar um Enter, dou o primeiro ponto, vou habilitar o orto, vou dar o segundo ponto e a direção. Veja que aqui está a nossa laje. Entretanto, essa laje ainda tem 10 centímetros, por quê? Porque eu copiei do estilo 10 centímetros. Mas como eu criei um novo estilo chamado 16 centímetros, concreto 16 centímetros, eu posso alterar a propriedade do estilo, que no caso é a espessura. Em vez de ser ponto 1, vai ser ponto 16. E aqui está a nossa laje. Acabamos a primeira etapa, agora temos que trabalhar com os furos. Para isso existe um comando dentro do Active 3D que se chama modificar arranjo. Selecione a laje e digite MA. Neste campo, nós temos o perfil que nós vamos utilizar para fazer o arranjo. Selecione a opção circular 1 por 1, que no caso seria este círculo aqui. Estes serão os arranjos que nós vamos fazer. Posteriormente, coloque a escala x e y da seção, ou seja, ela vai ter 12 centímetros de diâmetro, como a gente pode ver aqui e aqui. Então vamos lá. Vamos colocar ponto 12 e aqui ponto 12. A extrusão como é que vai ser? Nós temos 3 eixos, x, y, z. Como é que eu sei qual o eixo que eu vou trabalhar? Bom, a minha extrusão vai ser dessa direção aqui. Observando nossa OCS, podemos ver que o eixo paralelo a essa direção seria o y. Então vamos colocar y. E a extrusão eu vou colocar 6 metros. Vou dar um OK. Veja o que aconteceu. Ele inseriu os círculos posicionados sobre a linha da nossa laje, a linha superior. Agora nós temos que ajustar esses círculos. Selecione a laje de novo e digite MA. Vamos trabalhar com um afastamento entre cada perfil desses. E nós temos que ter um afastamento exato. Por quê? Porque se olharmos a imagem, veja que ele tem um afastamento de 0,029. E esse afastamento é igual em todos os espaçamentos entre os círculos. Vamos imaginar o seguinte: se a minha
Se o meu círculo tem 12 centímetros e o espaçamento é de 0,29, então eu tenho que somar o 0,29 mais 12. Com base nisso, vamos fazer aqui o cálculo. Então, seria 0,149, que seria os 12 mais 0,29. E esse afastamento tem que ser exato, ele tem que ter 29 centímetros entre cada. Vou aplicar e vou dar um OK. Veja que ele fez. Se eu tirar uma distância, 0,029. Agora eu tenho que subtrair esse elemento. Eu seleciono a laje, digito MA e clico em subtrair do sólido principal este perfil circular. Aplico e dou um OK. Está aqui o nosso círculo. Agora eu tenho que fazer com que esse círculo fique posicionado nessa parte inferior. Se eu tirar uma distância do centro do círculo até aqui, dá 16 centímetros. Ou seja, eu tenho que fazer com que ele se desloque mais 8 centímetros, que seria a metade desse valor. Com isso, o círculo vai ficar com o seu centro alinhado no eixo da laje e com 6 centímetros para cada lado, como acontece aqui na nossa imagem. Eu tenho um eixo central e nesse eixo central eu tenho um afastamento que faz com que eu tenha os 12 centímetros mais 2 centímetros de espessura na parte inferior e posterior. Selecione a laje e digite MA. Vamos colocar o afastamento, a cota de base, menos 0,08. Vou aplicar e vou dar um OK. Veja que agora ele está centralizado. Se eu tirar uma distância daqui até aqui, 0,2. E daqui até aqui, os 0,02, desculpe. E assim a gente tem quase finalizada a nossa laje alveolar. O único detalhe que a gente tem que cuidar qual que é? O afastamento desses perfis a ponto de que eles fiquem centralizados e que eu tenha um afastamento de 0,041 de cada lado. Primeiramente, o que nós temos que fazer? Vamos ver aqui esse círculo e tirar uma distância do centro dele até o quadrante dele. A distância que eu tenho é de 0,06. Isso significa o quê? Que eu tenho que trazer esse círculo para fora dessa linha a ponto de que eu tenha apenas laje sem furo, na parte inicial da laje. Seleciona a laje e digite MA. Então, o afastamento do início vai ser de 0,06, que foi a distância que eu tirei. Dou um OK. Veja que agora o que ele fez? Ele removeu aquele pedaço de círculo que tinha e empurrou para cá, a ponto de o quadrante ficar tangenciando essa linha limite. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que todos esses círculos fiquem centralizados neste comprimento. Para isso, como é que a gente faz? Como é que a gente resolve? Eu tenho que pegar essa distância aqui, que seria do quadrante até aqui, 0,081, e dividir por 2, porque metade do valor vai ficar aqui e a outra metade vai ficar aqui. Ou seja, eu vou empurrar 0,041 para o meu lado esquerdo. Eu vou chamar o comando de modificar arranjo e vou somar esses 0,06 com os 0,041. Isso me dá 0,101. Aplico, dou um OK, e aqui eu tenho a minha laje alveolar pronta. Como vocês podem ver, eu posso tirar a distância 0,41. O único detalhe que falta qual que é? Vocês podem ver que aqui, na laje alveolar, aqui ela está aparecendo furada, mas aqui ela não está aparecendo. Por quê? Porque provavelmente o furo não deve estar chegando até essa parte. Para isso, selecione a laje e digite MA. Coloque em adicionar sólido principal e dê um OK. Veja que agora dá para ver direitinho os sólidos entrando neste volume. Eu tenho que fazer com que estes elementos circulares se desloquem para essa direção, ou seja, movimentar elas do eixo. Para a gente movimentar do eixo, basta selecionar a laje, modificar o arranjo e afastar do eixo. Eu vou colocar menos 1,5. Eu vou puxar 1,5 para essa direção. Vou aplicar. Veja que ele está agora atravessando. Se eu clicar em subtrair, aplicar,
deu um ok, agora ele fez a laje alveolar perfeitamente, como nós podemos ver aqui. Para finalizar, como eu criei um novo estilo, eu posso selecionar em 3D e mudar o material dele para um concreto, como a gente pode ver aqui, concreto forma. E assim, nós temos a laje alveolar pronta. Depois, basta pegar e copiar ela várias vezes, a ponto de conseguir fazer uma sequência e completar a laje do pavimento.